falar algumas coisas, mas num tom ensaístico, assim, sem muito compromisso. Vou só me divertir um pouco, já que eu estou aqui, assim, não vou fazer aquela palestra. Se o Marcelo Neves estivesse aí, aí eu dar uma mais preocupado, aí eu vou falar citar autores, né? Mas não está aí, estou tranquilo, né? Bom, eu começaria dizendo, na verdade, eu não deveria estar aqui por duas razões. Primeira é essa, porque tinha pessoas melhores do que eu para estarem aqui. A segunda razão, essa realmente é mais emblemática e eu estou sendo sincero. A segunda razão é por um evento com pessoas qualificadas como vocês, né? Que falaram um evento todo até agora sobre a ideia de precedente, como funcionalizar, e tendo em vista que o código já está há um ano, na verdade tinha que estar aqui fazendo o fechamento de uma noite tão rica como essa de hoje, não eu. Tinha que estar alguém que era um entusiasta, para a gente perguntar, cadê? Porque cadê? Faz um ano, ou mais de um ano, que o código está aí, cadê a isonomia? Cadê a funcionalidade? Tem centenas já de repetitivos. Centenas. Já havia antes do código, né, nos antigos 543 C e D. Tem um monte, tem mais de 1000, deve ter, sei lá, quantas repercussões gerais. Se juntar com as súmulas, tem um monte de coisa. E aí minha pergunta é, cadê? Eu não vou ficar aqui falando da inconstitucionalidade, eu já escrevi, eu acho que é inconstitucional. Mas assim, ótimo, ainda que seja inconstitucional se funcionou. Mas assim, cadê o accountability da doutrina? Cadê a prestação de contas? Cadê o sistema de precedentes? Mudou na argumentação? Mudou na forma de decidir? Alguém aqui peticiona falando, olha, a ratio da decisão é essa? Algum juiz está decidindo falando, não, assim, eu estou incerto num romance em cadeia e eu estou olhando para o passado e vou... E está em português ainda o código, né? Não está em inglês. Então, eu acho que seria muito mais produtivo estar aqui alguém para dar essa prestação de conta. Por que não deu certo ainda? Porque pode ter dado certo por várias razões. Só que eu não vou citar nomes, obviamente, mas eu tenho os textos. Eu participei dos congressos. Você dizia, vai desafogar o judiciário e vai garantir isonomia e igualdade para todo mundo. E em alguns diziam em 6 meses. E vai baixar o risco Brasil também. Com ou sem o Temer, ia baixar. E não baixou o risco Brasil. E não estou vendo mais igualdade. E não vi mais segurança jurídica. Então, tinha que ter alguém para responder o cadê? Cadê o sistema de precedentes? E na segunda edição do meu livro, para não parecer que eu estou fazendo aqui populismo, eu tento, mediante interpretação conforme, extrair ao máximo de uma potencialidade democrática do que está aí. O problema é partindo de premissa. Infelizmente, eu sou um entusiasta da ideia de precedente, mas infelizmente não temos precedente no Brasil. Podemos vir a ter alguma vez, independentemente do código. Porque o precedente vem por uma estrutura anterior a uma ideia de legislação normativa. Então, primeira conta, eu acho que a gente merecia que a doutrina entusiasta ela começasse a fazer uma accountability. Porque assim, eu defendo um pós-positivismo estilo Miller, né, baseado principalmente em Miller, um pouco de Dworkin, e agora estou trazendo principalmente a ideia do Vest, do Loder e do Campos, que é para trabalhar com a ideia dos paradigmas ao extremo, né? Um borderline na paradigma. Então, um paradigma estruturante, pós-positivista, vai no limite para trabalhar com a complexidade do sistema, porque eu acho que isso é o futuro, porque eu acho que a hermenêutica estruturante do Miller é fundamental para interpretar a aplicação do direito. Só que para entender o direito como sistema e entender a complexidade do mundo e as interfaces de governança e outras coisas, como tecnologia, por exemplo, a ideia de Loder é fundamental. Então, eu acho que caminha-se por aí. Se um dia isso for o modelo dominante, se um dia, né, as instituições oficiais encamparem essa tese e não funcionar, eu vou ser o primeiro a dizer, errei, estou voltando atrás, vou defender alguma outra coisa. Então, quem foi tão entusiasta, né, do código, nesse aspecto, tem que ajudar a achar onde está o problema, por que não funcionou. Uma das razões é falta de teoria da decisão, outra razão, talvez aquilo não seja aquilo mesmo que foi dito. Mas enfim, falei que eu ia fazer só uma ideia de ensaio. Também eu tenho uma dificuldade de achar o sistema de precedentes por uma outra razão. Eu estou estudando muito positivismo, eu sou pós-positivista, mas eu gosto muito dos positivistas, eu acho que a gente tem muita coisa para aprender com eles. E lendo os positivistas, principalmente os contemporâneos americanos, eu aprendi que contra fato a gente não discute. Por que eu estou dizendo isso? 90% das decisões dos tribunais superiores brasileiras, a estatística que eu confio é 90%. A ministra Laurita Tavares disse 99%.
das decisões dos tribunais superiores brasileiros são monocráticas. São monocráticas. E aquelas que não são monocráticas, elas são uma soma de votos individualizados sem nenhum tipo de debate. Então, mesmo 11-0 no Supremo, são 11 votos que entre si são absolutamente distantes. E aonde que a gente vai achar essa ratio de um voto desse? Que você não tem acórdão único. Mesmo na Inglaterra, onde tem acórdão único, tem o Joseph Francis, ele tem uma frase muito boa que ele diz que achar verdadeiramente a ratio é mais fácil do que achar a alma do corpo. Eu coloquei essa frase no meu livro porque eu achei é um inglês falando isso, né? E aqui, então, empiricamente, onde eu tenho um sistema de precedentes? É um sistema de provimentos monocráticos, porque 99 é isso. Então, essa é uma coisa assim que eu gostaria de falar, porque a gente precisa pelo menos enfrentar o fato. Quando enfrentar o fato, se eu tiver um tribunal que consegue julgar 100 causas por ano, colegiadamente, com um debate muito interessante, eu posso pegar essas decisões e falar, não, de repente, agora eu posso estruturar um milhão. Agora, julgando 1 milhão, tudo isso é monocrático, com 4 linhas de fundamentação, a ratio que vai espraiar é uma ratio que você não precisa fundamentar para decidir, que é mais ou menos o que contamina o judiciário brasileiro como um todo. Ainda uma outra colocação que eu faria, assim, totalmente sem sistematicidade nenhuma. O 927. Cadê o precedente do 927? Aí, você leu o 927? Sabe o que é o legal do 927? Independente da inconstitucionalidade, de qualquer coisa. O mais legal do 927, nada do que tem no 927 tem na Inglaterra ou nos Estados Unidos. Mas não tem ADIM. Não tem RESP repetitivo, nem RE repetitivo. Nem RDR, nem súmulas. Tudo isso, nem o IAC. Até a sigla é feia. IAC. Nem isso tem. Nem isso tem. Não tem nenhum desses tem na Inglaterra e nos Estados Unidos. Então, como que eles podem ser um modelo de isomorfia intelectual para eu racionalizar o Código de Processo Civil? Não tem. O que eles têm são os case management. Você tem a GLO. Veio o Neil Anderson para o Brasil, ele falou que na Inglaterra não jogou nem 10 GLO. Não funcionou o modelo repetitivo dele. A Alemanha tem procedimento modelo alemão, que se assemelha em algum aspecto e a RDR se aproxima. Isso é tudo case management. Isso é tudo enfrentamento de litigiosidade repetitiva. O precedente não é isso. Ou vocês acham que a Suprema Corte de um país que tem um real sistema de precedente vai falar, não, vamos decidir aqui para resolver 1 milhão de causas previdenciárias? Não. Eles julgam um determinado tempo pela importância que ele tem. É claro que, se houver várias causas sobre aquele tema, é uma importância em relação a isso também. Mas não é um enfrentamento repetitivo. Então, como que o 927 pode ser um sistema de precedente se nada do que tem ali tem num real modelo de precedente? Então, é estranho, mas é ensaio. Então fica só, a gente só coloca. Agora, indo para um aspecto, vamos dizer assim, mais do ponto de vista da teoria do direito. Eu tenho um grande problema com um entusiasmo que se dá à ideia de provimentos vinculantes do judiciário, quando na verdade eu tenho um país com uma democracia muito recente, a gente pensar em 88, que eu não consegui institucionalizar nenhum respeito à lei. Porque um dos argumentos utilitaristas por um 927 ou artigos desse JAES é aquela coisa, não, tem que uniformizar para a igualdade, é um tati-bitati corriqueiro de muita gente, o precedente é bom porque ajuda a igualdade. Eu falo, ok, a lei ela não ajuda quem? Porque a lei também ajuda a igualdade, né? Agora, por alguma razão, então não, eu faço precedente porque juízes decidem mal ou não aplicam a lei. Eu falo assim, juiz que não aplica a lei, por que eles aplicariam precedente? Porque eles, na verdade, se esses juízes não aplicam nem a Constituição. Então, a minha pergunta é, deve ser a mesma razão que juízes no Brasil deseficaciam leis simplesmente porque não concordam, porque acham que viola o senso de justiça deles, ou porque eles acham que eles têm que fazer um ato ativista por um bem maior, porque que esses juízes teriam um respeito por um padrão decisório estabelecido por tribunais. Esse é um aspecto. O direito pode muito pouco, mas uma das coisas que ele pode é racionalizar o poder e racionalizar as aplicações. Se a gente não instituir um respeito à legislação no Brasil, se a gente não resgatar a importância da lei como um ato democrático máximo,
a gente vai continuar apostando numa criação de direito via judiciário. Isso, veja, isso é sintomático. A gente tem há 16 anos que a gente aposta nessa matéria e a minha pergunta vou falar até coisas que não tem dúvida sobre a constitucionalidade, para não parecer que eu pego por causa da minha tese. Não tem nenhum problema. Quando eu escrevi que o 927, lido à luz de uma vinculação tal qual stricto sensu como se uma vinculante sem constitucional, é óbvio que eu escrevi sabendo que aquilo não ia ser declarado. Mas escreve porque eu tenho um compromisso com o que eu defendo. Pelo menos eu posso estar errado, mas tenho coerência interna naquilo que eu defendo. Agora, o meu dilema é que quem defende, em nenhum momento eu tenho visto nos textos trabalhar com o aspecto por que não funciona, ou trabalhar com o aspecto de respeito à legislação. Eu acho que isso não é culpa nossa, nem culpa de quem o defende. Acho que isso é uma culpa de formação que a gente tem. Como eu gosto muito mais de constitucional do que de processo, eu acho que talvez lá a gente tenha uma explicação melhor. Tem um autor que eu gosto muito, que é o Jeremy Waldron. Gosto muito, gosto das críticas que ele faz ao positivismo, gosto da visão dele de democracia. E é lindo de ver o grande debatedor do Waldron, é o Dworkin, que é um autor que eu gosto muito, e você vê como que eles se respeitavam e fizeram, como um cresceu debatendo com o outro. Né? Isso é uma coisa que às vezes eu acho que falta no Brasil, que a gente demoniza o adversário e não conversa com ele. O Waldron tem um pequeno livro que ele fala da dignidade da legislação, e ele começa dizendo, desde que a gente entra na faculdade, e no processo isso tem muito, a gente é criado num ambiente em que o processo que o direito é uma técnica, em que o direito é um lugar da asepsia, em que é um local em que não acontece ações políticas, é um local da limpeza, é um local onde assim, em que as instituições valem por aquilo que a técnica determina. E ao mesmo tempo, então a gente vê o judiciário como o espaço da justiça, o espaço de preservação das instituições. E a gente entra no direito e a gente não estuda política. E aí a gente começa a analisar a política pelo direito, a gente vê a política como espaço do conchavo, do compadrio, da sujeira. Então a gente demoniza a política e diviniza o judiciário. As faculdades fazem isso. O Waldron fala isso. A gente é formado assim. Quando na verdade não há democracia sem espaço político. E hoje a gente acha que o judiciário deveria esmagar o espaço político. Então, uma grande perda da democracia. A gente quer demonizar. A gente quer demonizar a política. E aí, ao mesmo tempo, a gente esquece, e a gente esquece que o judiciário não é um espaço da asepsia total. Ou não há favorecimento no judiciário, ou não há influência política no judiciário, ou não há troca de favores no âmbito judiciário. E em nenhum momento eu nunca encontrei um trabalho que apresentasse minimamente, com coerência, porque que o judiciário seria um espaço de deliberação melhor do que o legislativo. Porque a gente fala, porque o legislativo tem fulano, o judiciário tem muita gente. Não vou falar não, está filmando. Mas o judiciário também tem muita gente. Ah, mas eu tenho o Tiririca. O cara, o Tiririca foi bem. Tem juiz que fez mais estrago que o Tiririca. Não é? Então por que alguém vai me convencer que é bom trocar um espaço de deliberação das questões democráticas do legislativo para o judiciário para um espaço que não tem representatividade, sem nenhuma conclusão de por que o judiciário seria melhor que o legislativo, salvo essa visão que a gente tem de divinizar um espaço judicial que é o nosso objeto de trabalho natural, é um viés cognitivo que a gente vai ter entrando na estudando, homenagear o viés cognitivo que a gente vai ter, né? Ele ajudou o Nobel, né? Aqui no Brasil ele fez um lobby. E aí, caminhando para o meu fechamento, eu queria falar qual que é o grande problema e o que eu estou querendo enfrentar no meu livro. Eu quero muita ajuda dos meus amigos, seja concordando ou discordando, porque eu acho que um common ground é possível do ponto de vista teórico. O primeiro o que a gente tem é qualquer outra coisa, sem ser o genuíno precedente, infelizmente. Gostaria muito que tivéssemos um precedente. A gente tem outras coisas, a gente tem súmulas, a gente tem quantas súmulas a gente tem? A gente tem mais de 1000 coisas vinculantes, mais de 3.000 coisas vinculantes pelo menos, se juntar súmulas e alguns repetitivos que eu acompanho. O que aconteceu? Na verdade, a gente criou um direito legislativo. O Brasil a gente já tem um cipó normativo, a gente tem uma outra carga de normatividade, tem leis para todas essas coisas. E além dessas leis, além do direito positivado brasileiro, a gente tem um segundo direito, que é o direito das súmulas, dos repetitivos e de vários provimentos judiciais. E eles estão lá. Eu tenho 2 direitos que conflitam o tempo todo. E eu não tenho uma teoria do direito de onde colocar os provimentos
vinculantes. Tanto é que a reforma trabalhista tem um dispositivo lá que diz assim, ó, se vier uma alteração na lei, cai um repetitivo. Aí eu não sei se eu fico feliz ou se eu fico triste. Porque tá certo, é óbvio que a lei vale mais. Só que eu fico triste, uma lei tem que falar isso. E é verdade, eu tenho casos no escritório, né, no nosso escritório, tem ministro que não aplica a lei posterior repetitivo. Outros ministros aplicam e falam, não, tem um repetitivo. Sim, porque... óbvio. São um babysitter do legislativo. Né? O MP, boa parte dele quer ser o superego do político e o judiciário quer ser superego do legislativo. Né? Facções, né? Partes delas tem esse problema. Então, o que eu crio? Eu crio um problema nesse aspecto, nessa questão. Isso, estamos falando duas coisas assim, o direito colocado é igual o Supremo faz com a Constituição, o professor Nery falou. Tem duas Constituições, a que o Supremo criou e a Constituição normativa. A que o Supremo criou é a Constituição que, por exemplo, onde está trânsito em julgado, lê-se em segunda instância. Onde está escrito, o parlamentar só pode ser preso em flagrante por crime inafiançável se a Casa Legislativa autorizar, o Supremo leu uma outra Constituição. A Constituição pode, você pode afastar, aplicar medidas cautelares contra parlamentar. Veja, o Supremo ele cria pelo ativismo dele uma outra Constituição. Qual que é o problema? Ele não devolve a Constituição para o povo, a Constituição verdadeira. E o direito brasileiro, com essa infinidade de provimentos vinculantes, ela cria duas coisas. E aí eu não vou recorrer a Miller, eu não vou recorrer a Dworkin, não vou recorrer a nenhum desses grandes contemporâneos que eu sigo muito. Eu vou mostrar como o positivo... Eu seria um cara muito feliz do ponto de vista do direito se o Brasil fosse positivista. Mas muito. Eu nem critico mais positivismo. Eu não critico mais, porque é um ganho. Quem dera que talvez daqui a 50 anos eu vá criticar positivismo naquilo que os americanos fazem, do debate do além positivismo. Hoje não vale a pena, porque eu quero respeito à lei, eu quero respeito às instituições, eu quero que não se deseficacie uma regra simplesmente porque você não gosta dela. E aí, debater discricionariedade nos hard cases de verdade, tudo bem. Então já seria um ganho fenomenal. A gente não tem isso. E vou dizer, por exemplo, o Hart, quando ele fala da unidade do direito, vocês pegaram o melhor voto, que foi o voto vencido no julgamento dos assentos, a juíza do Tribunal Constitucional da ocasião, ela cita Hart. Ela cita só uma passagem. E Hart, ele sempre diz, ele tem uma passagem que ele diz, todo argumento para o precedente genuíno, cai pela lei, porque a lei é uma instância máxima. E isso, como positivista, é muito forte, por quê? Porque uma regra primária não pode se tornar uma regra secundária e criar regra primária. O que ele está dizendo? O judiciário não pode criar regras em abstrato, porque senão ele cria um sistema jurídico que quebra a unidade do direito. O que é uma súmula vinculante? O que é um provimento vinculante? Qual que é o pedigree dele para Hart ou para Haas? Ele não tem pedigree, porque ele não advém de uma outra norma, ele advém de uma decisão judicial. Por isso que um positivista teria grande dificuldade de conviver com esses fatores. Estou falando de positivismo. E o que virou no Brasil? No Brasil a gente repristinou, querendo ou não, isso é um papel muito forte que a doutrina processual, e aí nesse aspecto eu acho que ela cria, boa parte dela, um desserviço, a gente repristinou não o positivismo no Brasil. A doutrina processual, boa parte dela, ela cai num realismo jurídico, não escandinavo, mais sofisticado. Ela repristina um realismo jurídico, do tipo, o direito é aquilo que os tribunais dizem que é. Porque no final das contas é isso. E detalhe, não vou pegar Miller, Dworkin, leiam Scott Shapiro. Scott Shapiro é um positivista exclusivista, ou seja, da linha dura. Leia o primeiro capítulo do Legality, ele diz assim, achar que o direito é aquilo que os juízes fazem, ou que os advogados peticionam, isso é um truísmo. É imaginar que juízes nunca erram, ou que tribunais não erram. O direito, obviamente, para um positivista exclusivista, é muito mais do que isso. E a gente fica no tati-bitati, de que o direito é aquilo que os tribunais dizem que é. O que acontece com a gente? A gente volta mais de 2 séculos para trás. A gente fez uma ruptura, a gente volta para um pré-moderno. Por quê? Porque a gente não faz a divisão do que é a função e do que é o poder. A gente repristina os 2 corpos do rei. O teorema dos 2 corpos do rei era o que explicava o poder do rei soberano. Por que o rei era soberano? Porque ele era Deus na terra. Todo poder tem uma teoria que a sustente. Ainda que essa teoria seja ingênua e ache que não sustenta esse poder. Então o que os medievalistas disseram? Bom, eu tenho que justificar teoricamente que o rei nunca erra, que o rei é Deus na terra. Criou o teorema dos 2 corpos do rei. O rei seria Deus na terra, ainda que você tocasse nele e visse que ele não é Deus. Ele cai, quebra a perna. Então o que eles fizeram? O rei tem 2 corpos. Tem o corpo místico,
e o corpo físico. Fenômeno dos dois corpos, que eles fazem uma releitura que Cristo era Deus na Terra, Cristo morre no corpo físico na cruz, só que o corpo místico ascende e vai... Né? Primeiro, eles pegam essa ideia, né? a ideia da sacralidade de Cristo e redesenham para aspecto da teoria do poder. Tal qual Cristo, todo rei soberano, ele tinha dois corpos, o físico e o místico. Isso está num livro chamado Dois Corpos do Rei, do Kantorowicz, que é um livro fantástico, um dos melhores livros que eu já li na vida. Ele vai dizer assim, o corpo físico do rei é o corpo que adoece, é o corpo que degenera, é o corpo que envelhece. Só que o corpo místico do rei é o que lhe dá legitimidade. E o rei tem esse corpo. Por isso, o rei nunca erra. Por isso que aquela doutrina administrativista, the king can do no wrong, ela vem disso aí. Ele nunca erra. O ato de príncipe. E por que ele nunca erra? Porque ele é Deus na Terra. E qual que é a grande... Quando que a modernidade começa, né? Naquele livro maravilhoso do Huizinga, O Outono da Idade Média. Quando eu separo os dois corpos, quando eu digo assim, não, a estrutura de poder é uma coisa, quem o exerce funcionaliza esse poder, e aí começa a ideia de burocracia, Weber, e aí vai sofisticando para falar de três poderes, falar de... Tudo que a gente conhece hoje vem do rompimento dos dois corpos. Quando eu acredito que o direito pode ser a reprodução dos atos de determinadas pessoas no poder, quando eu não vejo que há duas constituições e uma é uma fraude, quando eu digo, não, tudo bem que o Supremo troca o texto constitucional, porque ele é o Supremo, e a Constituição é aquilo que o Supremo Tribunal Federal disser que é, eu voltei para o pré-moderno. Eu repristinei os dois corpos do rei sem saber. E quando eu vejo assim, um entusiasmo, mesmo depois de um ano, sem uma accountability ou provimentos vinculantes, eu tenho muito receio de que a nossa doutrina, ela faz essa repristinação dos dois corpos do rei. E para finalizar, e eu juro que é para finalizar, para todo mundo sair, beber e se confraternizar, e eu vou finalizar dizendo o seguinte... O melhor livro que eu li esse ano, foi um dos melhores livros que eu li na minha vida, ele me deu um sossego, uma paz. Se fosse uns 5 anos atrás, eu tivesse debatido isso, eu ia estar pé da vida, eu ia estar puto, é inconstitucional, e não ia... Hoje eu não ligo mais. E eu não ligo mesmo. Talvez porque eu esteja muito melhor do que há 5 anos atrás, mas não é por isso não. Eu li um livro do Mark Lilla. Aliás, você pode ler o artigo, ele escreve às vezes no Time. O Mark Lilla, ou Mark Lilla, né? Ele tem um livro chamado Shipwrecked Mind. É um livro maravilhoso. Chama Mente Naufragada. E o Mark Lilla me mostrou o conceito de mente naufragada. E aí eu entendi. Eu entendi que às vezes a mente naufraga. E a mente naufraga, seja para um progressista, seja para um reacionário. A mente naufraga, seja a direita, seja a esquerda. Seja um comunismo, seja um liberalismo. Muita gente tem a mente naufragada. E ele vai apresentando o conceito de mente naufragada, que obviamente não é um conceito que eu não vou conseguir explicá-lo rapidamente para vocês. Mas às vezes, quando a gente pega e fala, mas pô, não tem nada no 927 que tem na Inglaterra, como é que a Inglaterra é o modelo de aplicação do 927? Mas aí você vê, bate, é igual Teflon, não pega. Porque muita gente... E aí o conceito de mente naufragada ele foi me esclarecendo algumas coisas. Foi até uma hora que o debate trava, você não tem como um grau. Por quê? Porque a pessoa, algumas pessoas, tão convictas do objeto de estudo delas. Por isso que o meu objeto de estudo sempre vai ser amplo. Sempre vai ser amplo. Se uma pessoa escrever sobre litisconsórcio na vida inteira dela, ela nunca vai aceitar uma reforma que acabe com o litisconsórcio, porque acaba com a vida dela. Então, eu já escrevo com todas as homenagens para quem escreveu sobre litisconsórcio, não é isso? Né? Mas não, eu escrevo sobre um monte de temas, se for acabando, você foi acabando, você vai acabando. Não acabou, pô, que isso? Eu tô aqui para te... Estou aqui para te defender. Que isso? E aí, mas aí para finalizar, eu falo da mente naufragada, que às vezes eu acho que eu vejo, assim, a gente acompanha todo dia o que os tribunais superiores fazem, a gente acompanha, passa um ano, a gente não vê melhoria, e o tati-pitate da questão de provimento vinculante se mantém sem nenhuma crítica. Isso pesa. E aí eu pensei na mente naufragada, que tem várias, mas duas características de uma mente naufragada. Ela é fora da história. A mente naufragada, ou ela ficou presa a um passado de ouro que nunca existiu, e ela não aceita nenhum progresso, ou ela idealiza um mundo ideal no futuro, que só ela descobriu a verdade para chegar lá. Né? Tem muito marxista assim. Não, acaba com tudo que tem, acaba com o mercado que a gente vai chegar num lugar bom. São as metas narrativas. Ou um fundamentalista religioso, o que ele faz? Fala, não, eu vou explodir todo mundo aqui, porque tem um lugar melhor, eu vou construir uma coisa melhor para vocês. O fundamentalista religioso, ele não é um assassino.
Na verdade, ele quer, é que a mente dele naufragou. Ele não consegue ver as perspectivas e ele não consegue mais dialogar e debater, fazer uma autocrítica e responder. Por isso que muitas vezes você lança um argumento e o argumento nunca nem não é considerado. E você não vê, o fato vai acontecendo, as coisas, se apresenta um positivista dizendo que o direito não é o que os tribunais dizem que é, um pós-positivista, um interpretativista, um sistêmico, e processualistas brasileiros continuam nisso. Eles não são exegéticos. Porque os exegetas a gente conhece a caricatura deles. Só vê que eles eram muito mais sofisticados do que a gente imagina. E aí a mente naufragada tem essa característica. Ela vê um mundo, um além, um paraíso que só ela conhece. E às vezes eu leio alguns processualistas, eu acho que eles conseguiram pensar um sistema jurídico que nenhum lugar do mundo pensou, nem a Alemanha, nem a Inglaterra, nem a França, que só quem critica os problemas vinculados brasileiros não viu. E nem os alemães, porque eles não copiaram, nem os franceses. Ele encontrou um paraíso que vai ser vendido para o mundo inteiro, né? E aí virá, para homenagear o Lênin, o primeiro Nobel brasileiro. E a segunda característica, para finalizar, da mente naufragada: a mente naufragada, ela transforma o objeto de estudo dela em religião. Marxismo pode virar religião, liberalismo pode virar religião, e precedentalismo no Brasil pode virar religião. Então não pode fazer nenhuma crítica, por exemplo. Nenhuma crítica. Nossa, nenhuma crítica. Mas o Supremo vai bem? Não vai bem, mas o precedente salva. E toda religião, qual que é o problema? Por que várias visões, e aí a mente naufraga? Quando o teu objeto de estudo vira religião, ele naufraga, porque religião é uma questão de fé, é uma questão de dogma, não de argumento. Ela deixa de ser, quando o teu objeto de estudo deixa de ser argumentativo e você não explora o fato, 99% das decisões são monocráticas. Vamos enfrentar isso? Não. Esquece o fato. O precedente é bom porque ele traz igualdade. Mas não tem precedente no Brasil como tem na Inglaterra. Qual que é outro modelo que existe assim? Não, nenhum lugar do mundo. Confie em mim. Tenha fé no sistema. Que eu te salvarei. Pegue na minha mão e vamos juntos. Se cobrar dízimo, eu entro. Eu mudo de opinião. Então, agora, o que toda religião tem? O que toda religião tem, o Mark Levin fala, quando ele analisa? E o Mark Levin é um grande autor, o Mark Levin é um grande crítico da esquerda e da direita norte-americana, tanto que ele diferencia o que é um conservador de verdade de um reacionário, o que é um progressista de um liberal. Leiam o Mark Levin. O que eu estou fazendo com ele é uma maldade, é muito mais do que isso que eu estou falando aqui. Tanto que o pós-fácil da minha segunda edição é A Mente Naufragada do Direito. Estou escrevendo exatamente esse texto, porque eu realmente foi um texto que me marcou muito, fazia muito tempo que eu não li alguma coisa que... Toda religião, Mark Levin vai dizer, você troca teu objeto de estudo pela religião porque vira dogma. Toda religião ela tem que ter pelo menos 3 coisas: profeta, sacerdote e sacrifício. Os profetas a gente tem, que é quem defende o precedente à la brasileira sem nenhum exame crítico, e aqui o Ravel é uma exceção, ele debateu com a gente, está aqui participando do evento, né? Então, agora, tem muito doutrinador que não aceita nem enfrentar o argumento. Então a primeira coisa que tem é, você tem alguém que é o profeta. O profeta, eu estou te vendendo um futuro maravilhoso. Embarca na minha ideia de precedente que você vai bem. A gente vai construir uma democracia brasileira judicializada maravilhosamente bem, em que o nosso presidente vai iluminar, vai trazer uma vanguarda iluminista e mostrar o caminho da salvação para a gente. Então temos já os juízes, os profetas. Temos também os sacerdotes. Os sacerdotes são os tribunais superiores. Eles não erram. Eu não vejo muito processuais fazendo uma crítica muito séria aos tribunais superiores. Assusta, né? Assusta. Quanto processualista pegou essa decisão do Supremo e falou, trânsito em julgado não é isso, não. Porque o processualista tem que saber trânsito em julgado. Acabou os recursos. Se não souber isso aí, não é nem processualista. E cadê? Mas a gente tem receio de criticar o poder. Então a gente tem os profetas e temos os sacerdotes. Os sacerdotes estão lá. Eles já se consideram sacerdotes, estão quase na divindade. Então, é que não vai ter tanta divindade para tanto sacerdote. Mas a gente já tem os sacerdotes. E a terceira coisa que toda religião tem é o sacrifício. E se a gente estudar o direito como se fosse um dogma religioso, não fizer uma análise crítica dessas coisas processuais que a gente vai, o sacrifício é o direito brasileiro. Muito obrigado e vamos comemorar.